talvez em 2027. Mas para isso acontecer, entra num outro ponto, que é importante lembrar. As mobilizações, elas não pararam, elas não cessaram, elas continuam. Depois do dia 29 de outubro, as manifestações agora são nos municípios, nos domicílios eleitorais dos deputados e senadores, para que eles sejam lembrados a todo momento. Olha, se votar não volta, tá? Cuidado. É o nome no outdoor, é o nome do partido no outdoor, pressão nos aeroportos, o cara está indo para Brasília, dá lá boa viagem, vá com Deus, mas lembre-se que se votar não volta, tá? E o cara voltando de Brasília, bacana, seja bem-vindo ao seu domicílio, mas eu quero te lembrar que se você votar na reforma administrativa, vai ser uma das últimas vezes que você vai fazer esse trajeto de Brasília para o seu domicílio eleitoral. Então, agora é importante manter o vigor das manifestações nos municípios para que eles continuem com a sensação de que não tem clima para passar. É uma matéria tão impopular nesse ano e principalmente no ano eleitoral, que é 2026. E para 2027 é fundamental que a gente eleja uma bancada de centro-esquerda que seja pelo menos o dobro ou triplo do tamanho atual. Lembrando, 127 deputados, não dá nem para protocolar um projeto de lei na mesa diretora que exige 171 assinaturas. O que dirá votar em um tema com maioria absoluta, que é de 257 deputados, quiçá votar em uma proposta de emenda constitucional que seja benéfica para a população, que depende de 308 votos. Então, para 2027, é necessário a gente se comprometer em eleger uma bancada mais à esquerda para que, de fato, esse tema da reforma administrativa seja sepultado com toda a pompa e circunstância e ficarmos livres desse fantasma. Porque durante esse ano e o ano que vem, é um fantasma que vai estar rondando, tal como aconteceu com a PEC 32, que foi apresentada em 2020 e que ficou parada lá, não está parada no Congresso. Exatamente. E a própria reportagem aqui da Carta Capital, ela deixa essa questão que você colocou muito clara, viu, Erivas? Ele coloca aqui, que mesmo congressistas que defendem a necessidade da reforma reconhecem que a discussão foi lançada fora do tempo. O consenso é que reformas estruturais exigem capital político e liderança, dois elementos que hoje não existem no Congresso. Esse tipo de pauta só anda com força de governo e coordenação de base. Nenhum dos dois existe nesse momento, avaliou um líder da Câmara. A perspectiva é de que a reforma administrativa fica paralisada até o próximo ciclo de governo, a partir de 2027. Então, assim, já é uma perspectiva de que a reforma administrativa, ela não sendo aprovada agora, assim que a próxima legislatura entrar, que eles já não vão precisar mais de votos tão próximos, tanto da sociedade quanto dos servidores públicos, eles colocam essa discussão em pauta. Então, se a gente não trabalhar direitinho nesse processo eleitoral a ponto de aumentar fortemente os candidatos de esquerda e centro-esquerda, eu digo aí os partidos PSOL, PCdoB, PT, PV e Rede, esses são 5 assim, que têm representação lá no Congresso, que são os partidos que mais trabalham em defesa do serviço público, não assinaram essa questão da reforma administrativa e não apoiaram essas bancadas, principalmente a do PT e a do PSOL, já lançaram nota dizendo que são contrários à reforma administrativa. Se a gente pelo menos não duplicar essa bancada na próxima legislatura, essas bancadas, né, há uma probabilidade muito grande dessa reforma começar a ser discutida logo em 2027, ela ser aprovada e ocorrer esse desmonte do serviço público em todos os seus níveis, que é um dos grandes sonhos aí de todos, da maioria dos políticos, né? A gente lembra que eles odeiam os servidores públicos, como o Erivelton já colocou, porque os servidores públicos, eles atendem à sociedade.
com a estabilidade, eles trabalham em prol da sociedade, do país e do Estado, respeitando as regras, né? Um funcionário nomeado por um desses deputados, quando chega algum ato de corrupção que ele precisa assinar para dar o aval para que esse ato de corrupção ocorra, muitas vezes por questões de pressão, possibilidade dele perder o emprego, ele acaba deixando isso passar. E aí acaba ocorrendo com esses cargos terceirizados e nomeados uma institucionalização da corrupção de forma mais intensa, que é tudo que determinados deputados desejam, né? É institucionalizar a corrupção em todos os níveis de governo. Esse é o grande sonho deles. Quem trava isso até o momento, de alguma forma, são os servidores públicos. À medida que eles tirarem os servidores públicos de circulação a partir de uma reforma como essa, que é a reforma administrativa, acabando com os concursos públicos e com a estabilidade, esse problema para eles já não existe mais. E aí o Brasil ele vai estar aí envolto a sistemas de corrupção em todas as suas áreas e em todas as suas instâncias, o que é muito perigoso, porque boa parte dos recursos do Estado já são drenados já para a corrupção. Aumentar isso é menos saúde, menos educação, menos segurança, menos saneamento básico para toda a sociedade. Não é isso, Erivas? Correto, Anderson. Você foi direto ao ponto, como sempre. E aí, então, nesse caso, esses deputados, então, já retiraram as suas assinaturas, né? Retiraram esse apoio político e a gente continua fazendo a pressão nesses anos, como você desse próximo ano, né? Como você disse, porque esse pessoal também ele é traiçoeiro, viu, Erivas? No dia, não sei se você se recorda, no dia que o Hugo Mota estava querendo colocar mais assinaturas no projeto, foi na sexta-feira da semana passada, e ele faz isso de forma muito articulada com os políticos do centrão, da direita e da extrema-direita, que estão lá no Congresso e são a grande maioria, né? Esses três grupos eles formam quase 400 deputados. Eles sempre trabalham a favor do Estado mínimo e da privatização de tudo, né? Então isso precisa ficar muito claro para a sociedade. Nesse dia que eles estavam discutindo e que o Hugo Mota queria pegar essas assinaturas o mais rápido possível para protocolar o projeto, porque ele sabia que na semana seguinte, né, seria a marcha lá em Brasília, e se a marcha fosse grande como foi, os deputados não iriam querer assinar, tanto que eles quiseram retirar a assinatura logo depois. Ele correu atrás dessas assinaturas durante o dia, saiu várias reportagens durante o dia dizendo que a pressão dos servidores do judiciário não estavam deixando eles conseguirem as 171 assinaturas para poderem protocolar o projeto, e no final do dia, depois de provavelmente muita pressão e muita negociação, dando aí emendas parlamentares e tudo mais para esses deputados do centrão, da direita e da extrema-direita, ele conseguiu essas assinaturas. Então, assim, as reportagens depois da manifestação, elas colocaram essa informação de que os deputados estão receosos, mas a qualquer momento isso pode mudar, né, não, Erivas? Sim, eles são muito sorrateiros, mas eu acredito muito no nosso poder de mobilização. Eu acredito muito que no nosso dia a dia, né, na pressão ali em cima do deputado, do senador, no seu domicílio eleitoral, eles vão pensar duas vezes em fazer uma manobra dessa. Possibilidade? Mas eu acredito muito no poder de mobilização dos servidores públicos. Eu acredito muito que para o ano que vem, o servidor público vai ter um voto mais consciente, vai querer saber se realmente o deputado que está ali pedindo o voto dele está comprometido em defender o serviço público ou se está com interesse de defender a pauta da Faria Lima. Então, eu peço quantas vezes for necessário. Você que é servidor público, você que é arrimo de família, né? Pressione, pressione, pressione e garanta o voto seu e o de sua família para candidaturas de centro-esquerda, para que esse fantasma de fato seja exorcizado, porque o tamanho da nossa vitória é proporcional ao tamanho da nossa mobilização. Se a nossa mobilização for forte, tal como foi na marcha do dia 29, vamos sair vitoriosos. É o que eu espero, é o que eu acredito, e é com isso que eu estou contando.